Alguns detalhes melhoram a nossa vida. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algo que aconteceu na minha semana, algo muito simples que aconteceu, mas que teve um significado importante que me fez refletir o quanto pequenas atitudes simples, pode aliviar talvez a dor do outro, pode fazer do dia do outro um dia melhor, sabe? Você pode fazer com que o outro se sinta bem, se sinta importante, se sinta valorizado com pequenas atitudes. Essa semana eu estava dando aula e aí na hora do intervalo foi bem corrido, eu tive que fazer algumas anotações nas cadernetas e aí eu estava conversando com uma colega de trabalho que se tornou até uma amiga. E às vezes isso é muito raro, né? Tem pessoas. Eu tenho uma amiga que, por exemplo, ela disse que trabalho é trabalho e que ela não costuma trazer pessoas do trabalho para o vínculo dela de amizade, para ir para casa dela, enfim. Eu entendo, compreendo os motivos dela e eu acho que até certo ponto ela tem razão, porque dependendo do nosso ambiente de trabalho, a gente sabe que tem pessoas ali que às vezes não querem nosso bem, às vezes tem essa questão de ficar competindo, de gerar fofocas dentro do trabalho da empresa. A gente deve ter cuidado com isso, sim. A gente deve ter cuidado e prestar atenção quem são as pessoas que estão ao nosso redor. Porém, contudo, todavia, há suas exceções. E esse caso é uma exceção. Graças a Deus, no trabalho, na escola que eu trabalho, eu me dou muito bem com os meus colegas de trabalho e uma delas realmente se tornou uma amiga próxima, uma amiga que divide seu dia a dia comigo e eu com ela. A gente divide os nossos problemas, a gente divide as nossas dores e a gente é um apoio uma para a outra no momento que precisa. Então, realmente é uma pessoa que veio pro meu ciclo de amizade do trabalho, né? Então, há suas exceções. E aí, conversando com ela, eu comentei que eu estava com fome. Eu falei, eu tô com muita fome e não vai dar tempo eu merendar porque o sinal já tinha batido, já estava na hora de eu voltar para a sala de aula, para outra sala para dar aula e não ia dar tempo, não deu tempo comer, porque gente, realmente tem dias que é uma loucura. A gente que é professor, que trabalha em escola, mesmo na hora do intervalo, às vezes não dá tempo a gente parar e descansar um pouco. Tem muita coisa para fazer, anotações na caderneta, colocar atividade na plataforma, enfim. Nós temos que aproveitar o máximo do tempo possível para adiantar as coisas, porque são muitas demandas. Então, voltando à nossa conversa, nós conversamos e eu comentei, eu tô com muita fome, eu não trouxe lanche hoje, trouxe até dinheiro para comprar, porque lá tem cantina, mas não ia dar tempo nem descer, porque as salas que eu ensino são na parte de cima, é de andar a escola, e não ia dar tempo nem descer para comprar nada. Ok, fui para a sala de aula, e essa minha colega, ela não tinha aula naquele momento, ela tinha uma aula vaga e ela desceu para a sala dos professores. E aí, na sala de aula, eu começo a dar aula, eu sentei, comecei a fazer a chamada, e à medida que eu ia fazendo a chamada, eu ia pedindo para os meus alunos levarem, né, que me trouxessem as atividades de casa que eu passei, um trabalho que eu passei, algo assim, para eu poder ler, dar o visto, fazer as anotações devidas. E aí, uma aluna parou, quando eu chamei uma determinada aluna, e ela estava assim do meu lado, e enquanto eu fazia as anotações, eu acabei comentando com ela a seguinte frase: Nossa, eu tô com muita fome e eu queria, ainda que fosse um suco, só um suco. Comentei assim. Quando eu acabo de fechar a boca, um aluno de uma outra turma entrou na sala de aula. E eu não vi, na verdade, eu nem percebi a hora que ele entrou. Quando eu olhei assim do meu lado, ele já estava do lado da outra aluna, que já estava também do meu lado, estava um do lado do outro, e ele estava com um copo de suco, me oferecendo um copo de suco. E aí eu fiquei sem entender. E aí ele comentou assim: foi a Pro Jamile que pediu que eu desse a você. E aí eu fiquei, gente, tão, sabe, fiquei tão encantada com aquela atitude dela, porque em nenhum momento eu pedi que ela comprasse pra mim nada, eu só comentei que eu estava realmente com fome e acabou. Entrei na sala, fui seguir minha vida ali de professora normalmente, e aí eu tinha acabado de comentar novamente com essa minha aluna que eu queria pelo menos um suco. E quando eu acabo de fechar a boca, o suco estava ali do meu lado, na mão do aluno da outra turma. E fiquei encantada com aquela atitude, porque, primeiro, ela me escutou. Gente, no mundo de hoje, como é difícil a gente escutar o outro. Eu confesso pra você que eu estou, como eu sou muito faladeira, né? Eu converso demais, eu falo demais, eu gosto muito de conversar. Eu estou também exercitando a escuta.
Eu observo se eu falo, porque é muito chato quando você tá conversando com uma pessoa e só uma pessoa fala, 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 e não dá espaço nem pra você falar. Isso é muito, além de ser uma falta de educação na minha percepção, é deselegante, enfim. Então a gente tem que dar espaço também para o outro falar. E quando o outro estiver falando, a gente escutar de verdade o que, é que o outro tá falando, e não só estar esperando a nossa vez de falar de novamente, sabe? Então, eu estou exercitando a questão da escuta, de prestar atenção realmente no que o outro está falando. No que o outro está falando. Em outro vídeo eu já cheguei a comentar que eu assisti um filme, eu não me recordo o nome do filme agora, mas era um filme com a atriz Larissa Manoela. Se eu lembrar o nome do filme, eu vou colocar aqui na imagem em algum canto desse vídeo, pra lembrar do filme. E tem uma cena do filme que o namorado dela, spoiler, tá, gente? O namorado dela acontece um acidente com ele. E por causa de algo que ele falou em um momento que eles estavam juntos, porque ela escutou realmente o que ele disse, ela salvou a vida dele, porque os médicos precisavam de uma informação para poder salvar a vida dele, só que ele estava, né, inconsciente. Como é que ia saber? Ela estava sem saber o que fazer. E aí, em certo momento, né, veio um déjà vu na memória dela de uma conversa que eles tiveram. E ela lembrou: ah, ele tem alergia a isso. Ele me disse. Ele disse isso e pronto. E aí, por conta desse comentário, disso que ele falou pra ela, e ela realmente estava atenta na conversa. Naquele momento, acho que ela estava um pouco desatenta, mas depois ela puxou na memória, ela lembrou o que ele disse e por conta disso salvou a vida dele. Então, ali nesse filme foi um pedacinho de como é importante você estar atenta ao que o outro está falando. Você pode realmente salvar a vida dele. Né? Voltando pra cá, voltando pra minha história com a minha amiga. Então, assim, então percebi como é importante você estar atento ao que o outro está falando. Ela estava atenta ao que estava dizendo. Então, ela tomou aquela informação e ela pensou: o que, que eu posso fazer por ali? Então, ela comprou o suco e pediu que o aluno me enviasse. Então, primeira coisa que eu fiquei sensível a isso foi: poxa, ela me escutou, ela prestou atenção no que eu estava dizendo. Segundo, ela atendeu uma necessidade minha. E ela tá passando por uma fase delicada, até na vida particular, na vida pessoal dela, ela tá passando por um momento delicado. E mesmo assim, ela passando por tanta dificuldade, ela que precisa de atenção, ela que precisa de carinho, ela parou um pouco do seu tempo para atender uma necessidade minha. E aí, quando acabou a aula, logo depois da minha aula, era a aula dela. E aí eu agradeci, eu falei: mulher, você nem sabe o que aconteceu. Eu tinha acabado de comentar com a minha aluna, com a nossa aluna, que eu queria pelo menos um suco. E quando eu acabo de fechar a boca, o suco chegou. Ela foi mesmo ali. Poxa, que legal. Aí ela disse assim pra mim: tá vendo como Deus cuida de você? Foi o segundo ponto que eu achei muito interessante. Deus cuida da gente, Deus cuida da gente nos detalhes. O Senhor, Ele atende verdadeiramente as nossas necessidades. E quando você está mais próximo de Deus, Deus nunca está longe da gente. Mas tem momentos na nossa vida que a gente está um pouco longe de Deus. A nossa fé às vezes se esfria, às vezes a gente não tá tão inspirado para estar orando, para estar buscando a Deus. Isso acontece, isso é normal porque nós somos seres humanos, mas Deus nunca se afasta da gente. Mas quando a gente está também sensível às coisas de Deus, quando a gente está buscando uma amizade, uma intimidade com o Senhor, nós começamos a perceber nas pequenas coisas também a sua mão. Então, quando ela falou isso pra mim: olha como Deus cuida de você, Ale, eu reconheci a verdade, não só nessa questão do suco, que foi algo simples, mas em outros detalhes do dia a dia da minha vida, nas pequenas coisas, eu consigo sim também perceber o carinho, o cuidado de Deus, coisas assim que eu tô pensando, coisas que eu nem falei com ninguém ao meu redor, foram coisas assim só que eu pensei, que eu tive um pensamento e conversei com Deus, e, sabe, de falar assim: Senhor, e agora, o que é que eu vou fazer? Como é que eu faço isso? Como é que eu resolvo isso? Seria interessante se acontecesse isso, e de repente aquele pensamento, que às vezes eu nem me dirigi a Deus, foi só um pensamento comigo mesma, e aí acontece coisas, sabe? E falo: não tem coisas que não tem como não ter sido a mão de Deus, sabe? Então eu fiquei refletindo sobre isso. Aí cheguei em casa, foi algo simples e eu refleti. A atenção que a gente tem que ter com o outro, o cuidado que a gente tem que ter com o outro. Mesmo que a gente esteja passando por problemas, a gente estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor e perceber o cuidado de Deus na nossa vida, nos pequenos detalhes. Então, essa atitude dela me ensinou isso, que devemos estar atentos uns aos outros. Eu sei que a vida está muito corrida, eu sei que todo mundo tem dificuldades, tem problemas, tem dores, mas que a gente seja para o outro
a mão de Deus, que a gente possa se permitir ser usados por Deus para atender o outro, a necessidade do outro, seja pessoas conhecidas ou não, sabe? Se você é casado, independente se for casado ou não, homens, se você tá vendo a sua esposa ali no dia a dia, na correria, que tá cuidando de criança, que tem coisas de casa para fazer e trabalha ainda fora, não observa o que ela tá precisando. Ah, deixa eu lavar aqui a louça para minha esposa enquanto ela tá cuidando da criança, sabe? E vice-versa também, não só do homem para a mulher, mas da mulher para o homem. Se o seu marido, seu namorado, enfim, tá cansado e você percebe que ele tá precisando de algum tipo de ajuda em alguma coisa, por que não ir lá e fazer? Ah, eu não sei, o que que eu posso, o que que poderia ser, por exemplo, às vezes meu irmão tá lavando o carro e eu percebo que ele teve uma semana muito puxada e aí, deixa eu lavar o carro pro meu irmão. Eu que uso o carro também, não custa nada eu chegar lá e lavar o carro ou ajudar ele a lavar o carro. Não sei, gente. É você se perguntar o que é que eu posso fazer pelo outro? Como é que eu posso ajudar essa pessoa? E às vezes a gente quer ajudar com muitas coisas, sabe? Com coisas grandiosas. Nem sempre a gente vai poder fazer coisas grandiosas para o outro. Mas são coisas pequenas que fazem total diferença, como esse suco. Um suco que ela enviou para mim fez total diferença para mim naquele dia. É escutar o outro. É escutar o que o outro tem a dizer. Às vezes o outro só quer desabafar. Às vezes o outro não quer que você dê a solução para o problema dele. Ele só quer alguém para escutar, como já aconteceu comigo. Uma vez eu estava no médico, aí uma senhora estava do meu lado e ela me pediu licença e perguntou: eu posso conversar com você? Porque eu queria falar algo que aconteceu e eu queria a sua opinião. E ela começou a desabafar comigo com os olhos cheios de lágrimas. E eu só escutei, e a partir do momento que ela pediu a minha opinião, eu dei minha opinião sincera sobre aquilo que ela estava dizendo. E ela me agradeceu. Então, essas pequenas coisas, esses pequenos cuidados, essas pequenas atenção, essa pequena atenção que você dá ao outro faz muita diferença na vida do outro. Então, eu refleti que nós somos convidados a ser luz na vida do outro, a ser aquele que ajuda o outro a carregar a sua cruz, a não colocar mais peso na vida do outro. Porque a gente nunca sabe, independente dos defeitos, independente se o outro merece ou não, nosso papel é ser luz na vida do outro e não ser pedra de tropeço, sabe? É ajudar o outro como o Cirineu ajudou Jesus Cristo na cruz, é ajudar o outro a carregar a cruz e não a colocar mais peso sobre essa cruz. E aí ainda hoje mesmo eu estava ouvindo uma canção chamada Eis-me aqui, Senhor, e eu não gente, eu nunca me recordo o nome das bandas na hora, sempre me dá um branco. E eu não anotei aqui, mas eu vou também deixar aqui o nome do grupo que canta essa música. Eu não sei se é Colo de Deus, não me recordo agora. E aí eu anotei um trechinho da música que diz assim: para que quando eu falar, que seja você, no meu caminhar, seja você, e quando eu cantar, que seja você, que seja você, e no meu olhar, que seja o teu olhar, no toque das minhas mãos, sejam as tuas. Se não for para viver assim, eu nem quero viver então. E aí a música continua. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Gente, eu não sei cantar, tá? Mas enfim, a canção é lindíssima. E eu refleti, comparei essa canção com isso que a minha amiga fez, né? Do me dar o suco. Ela foi a mão de Deus, ela foi o cuidado de Deus. Então, que nós sejamos uns para os outros o olhar de Cristo, a mão de Cristo, o toque de Cristo, o abraço de Cristo, o afago de Cristo. Que sejamos aqui nesta terra enquanto vivermos o Cristo, né? Que o Cristo haja em nós e é através de nós. Quando eu digo, né, ser o Cristo, não é querer ser melhor do que os outros, porque até o próprio Senhor, mesmo sendo Deus, ele era humilde. Não é querer ser melhor do que os outros, não é querer ser o dono da verdade, não é se achar, não é isso que eu estou dizendo. Mas é deixar que o Senhor seja Ele em nós, que nós sejamos aquela mão que acolhe, que levanta, e não aquela mão, aquele dedo que aponta, que julga. Que da nossa boca saiam palavras de conforto, de amor, de carinho, que levante o outro. E da nossa boca não saiam palavras mentirosas, não saiam palavras que julguem, não saiam palavras que ofendem, que machucam. Sabe? Que nosso olhar também seja um olhar de cuidado, seja um olhar atencioso, não seja um olhar distante, não seja um olhar indiferente. Entende? Que a gente deixe o Senhor crescer em nós, agir em nós e através de nós. Deixa o Senhor agir em você e através de você. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da minha partilha de hoje. Um beijo pra vocês e a gente se encontra, se Deus quiser, no próximo vídeo.